Pegue a sua Bíblia, querido, no nome de Jesus. Abra no Evangelho de Lucas, capítulo 4, a partir do versículo 15. E ensinava nas sinagogas, e por todos era louvado. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar a liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Encerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Amém? Agora adianta um pouquinho aí, vai para o capítulo 13 do mesmo Evangelho de Lucas, e o versículo 10 em diante. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nesses, pois, vinde para ser descurados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Glória a Deus. Nós lemos um texto em Lucas capítulo 4, que o profeta Isaías, há 700 anos atrás, 7 séculos atrás, Isaías profetizara acerca de Jesus. Se você ler o livro do profeta Isaías, Isaías é o profeta que mais traz profecias a respeito do Messias. Isaías profetizara sobre o Filho de Deus. Isaías profetizara acerca que o Messias viria, e sobre ele estaria o Espírito do Senhor, e uma obra gigantesca seria feita através do Filho de Deus. Quando Jesus, nesse dia que nós lemos em Lucas 4, ele está na Galileia, ele vai para Nazaré. Jesus, nós sabemos que ele cresce em Nazaré, nasce em Belém, mas ele cresce a sua vida em Nazaré. Trabalha com seu pai José como um carpinteiro, mora em Nazaré. Toda a sua história, a sua adolescência, a sua juventude é vivida em Nazaré. Nazaré, uma aldeia simples, de pessoas simples. Jesus era simples, José e Maria eram simples. As pessoas que moravam ali naquela aldeia, pessoas simples. A Bíblia diz que Jesus é simples. Jesus cresceu naquele contexto, querido. Só que um dia, o seu ministério, ele se dá em evidência, porque Jesus passou por todas as fases humanas. E um dia, Jesus vai ao Jordão, e João Batista está batizando nas águas. E João Batista, ele vê Jesus vendo ao longe, ele aponta o dedo e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João, através do Espírito Santo, reconheceu Jesus como Filho de Deus. Jesus vem, é batizado por João. João se opunha a batizar Jesus. Jesus disse: João, você precisa me batizar para que se cumpra toda a justiça. Então João Batista batiza Jesus. Jesus sai das águas. Na mesma hora o Espírito Santo desce sobre ele em uma forma corpórea, uma pomba. E essa pomba tipifica o Espírito Santo. As pessoas viram a pomba descendo e ela pousa nos ombros de Jesus. No mesmo instante uma voz do céu diz:
brada bem alto, vem uma voz do alto do céu: este é o meu filho amado em quem tenho prazer. Este é o meu filho, este é o Filho de Deus. E todos ficam maravilhados com aquela cena. Naquele momento, querido, Jesus é pleno no Espírito Santo. Ele é cheio da plenitude do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo o leva ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias Jesus passa no deserto, sendo tentado pelo diabo, sendo perseguido por Satanás. Mas a Bíblia diz que ao término dos 40 dias, Jesus tem fome. O diabo tentou Jesus no corpo, na alma e no espírito, e não conseguiu vencer o Filho de Deus. Jesus, no término da sua tentação, no término do seu jejum, ele sente fome. Ele vence a tentação no deserto. Ele vence a Satanás. Sai do deserto. E Jesus ingressa no seu ministério terreno. E ele começa a fazer as obras extraordinárias. Se você ler Mateus capítulo 4, você vai ver Jesus saindo do batismo. No capítulo 3, no capítulo 4, Jesus está indo para as partes de Zebulon. E a Bíblia diz também uma profecia lá de Isaías, dizendo que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre o povo que jazia na região da sombra e da morte, sobre eles raiou a luz. E essa luz era Jesus. Jesus estava chegando para mudar a história de homens e mulheres sobre a terra. Jesus entra na sinagoga. E essa sinagoga era em Nazaré. Nós sabemos que o profeta de casa, querido, não tem honra. O próprio Senhor disse isso. Mas Jesus entra na sinagoga. E a Bíblia diz que o mestre entrega o livro para ele, nas suas mãos, o rolo, o pergaminho, a lei, os salmos, os profetas, entrega na mão de Jesus. Sabe o que Jesus faz? Jesus abre para ler. E o texto que nós lemos diz que Jesus, abrindo para ler, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Deixa eu falar para você, naquela época não tinha capítulo e versículo. Jesus não pegou o livro do profeta Isaías e ficou procurando onde estava a profecia a respeito dele para cumprir, para ele ler. Quando ele pega o rolo do profeta Isaías, ele simplesmente abre para ler, e os seus olhos batem na profecia a respeito dele mesmo. E ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que ele me ungiu para evangelizar os pobres, para curar os contritos de coração, para pregar o evangelho, para anunciar o ano aceitável, para abrir a prisão dos presos, aleluias, para fazer a obra de Deus e manifestar o reino de Deus, aleluias. Depois que Jesus lê o livro, ele entrega o livro para o mestre, para o chefe da sinagoga, para o doutor da lei. E Jesus olha para todos que estão ao seu redor e diz assim: hoje se cumpriu essas escrituras diante dos vossos olhos. O que Jesus estava dizendo? O que Isaías profetizara há 700 anos atrás está acontecendo agora diante dos olhos de vocês. Eu sou a resposta. Eu sou o cumprimento das profecias. Eu sou de quem Isaías estava profetizando. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para fazer a obra de Deus. Aleluias! Isaías havia profetizado sem conhecer Jesus há 700 anos. Mas 700 anos após, Jesus se manifestara na sinagoga, sendo o cumprimento cabal, real, da profecia do Espírito Santo há 700 anos atrás. Agora nós vamos para Lucas capítulo 13. E eu quero compartilhar com você, querido, porque todas as vezes que Jesus entra na sinagoga, ele entra com um fim específico. E eu fiz uma comparação, que a sinagoga era a igreja deles no passado. Não deixava de ser o momento da reunião, da comunhão dos irmãos. Mas todas as vezes que Jesus entrava na sinagoga, alguma coisa estava para acontecer naquele lugar. Vamos tirar a sinagoga e colocar a igreja. Todas as vezes que Jesus e eu e você estamos na igreja, algo do Senhor vai acontecer nas nossas vidas.
Porque Jesus está na igreja. Amém? E quem é a igreja, querido? São essas paredes aqui? Não, é eu e você, somos nós que nos ajuntamos como o corpo dele, como o corpo de Cristo. Agora acompanhe o texto comigo, Lucas 13:10. Ele já inicia dizendo assim, Lucas inicia dizendo assim: e ensinava no sábado, numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Espera aí, mas Jesus entrou na sinagoga para ensinar. Mas deixa eu falar para você, todas as vezes que eu e você estamos na igreja, estamos na sinagoga, estamos no local onde Jesus está ensinando, estamos no local onde Jesus está falando, estamos no local onde Jesus está abrindo a lei, estamos no local onde Ele está se revelando, Ele vai fazer alguma coisa a nosso respeito. Aquela mulher que estava naquela sinagoga era uma senhora, uma mulher idosa. E a Bíblia diz que ela estava encurvada e sobre ela e nela havia um espírito de enfermidade. E esse espírito de enfermidade estava na vida dela há 18 anos. Irmão, não são 18 horas, não são 18 dias, não são 18 meses, são 18 anos. E aquela mulher andava encurvada. Ela andava encurvada, olhando para baixo. A sua vida era limitada. E a palavra mostra para mim e para você que aquela mulher, ela era escrava de Satanás. Porque o que havia nela não era uma enfermidade da carne comum. Porque nós sabemos que há enfermidade da carne, do corpo, mas há enfermidade também trazida ou colocada por espíritos malignos, que era o caso dessa mulher. Mas agora eu faço uma reflexão com você. A mulher estava na igreja, irmão. A mulher estava na sinagoga. E na sinagoga era lido a lei, os salmos, os profetas, era discorrido sobre a palavra de Deus. E todos ouviam, tinham comunhão, e aquela mulher estava lá. Entrava culto e saía culto, entrava oração e saía oração, entrava meditação da palavra e saía meditação da palavra. Partir de pão, comunhão, entrava e saía. Aquela mulher estava encurvada, dentro da igreja, curvada. Só que um dia, querido, em especial, o dono da igreja entrou de fato dentro da igreja. Aleluias! Aquele dia seria um dia diferente para todos naquele lugar. Agora, o que me espanta é que aquela mulher estava encurvada dentro da igreja, e o mestre da sinagoga, o pastor da igreja, o líder da igreja, o homem espiritual da igreja estava censurando Jesus, porque Jesus a estava curando, porque Jesus a estava libertando, porque Jesus a estava endireitando. Sabe, querido, Jesus entrou dentro da sinagoga e começou a ensinar. Repare comigo que o texto diz: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Era um espírito que a subjugava, que a mantinha encurvada, que a mantinha submissa, subjugada, rendida, presa. Eram cadeias espirituais que a rendia, que deixava ela para baixo, encurvada, limitada, sem ação. Mas ela estava dentro da igreja. A Bíblia diz que era um espírito de enfermidade. E havia 18 anos que ela estava encurvada por causa do espírito de enfermidade. Então significa que essa mulher não nasceu com essa enfermidade. Significa que essa mulher não nasceu encurvada. Significa que ela não nasceu dessa maneira, curvada, encurvada, limitada, rendida, subjugada e presa espiritualmente. Alguma coisa aconteceu na vida daquela mulher para que aquele espírito pudesse encurvá-la, para que aquele espírito pudesse subjugá-la
e prendê-la naquela condição. Mas aquela mulher tinha perseverança, ela estava indo na sinagoga, irmão. Ela estava indo no culto, ela estava indo ouvir a lei, ela estava indo ouvir a palavra. Ela estava buscando o Senhor. Havia nela uma expectativa pelo Senhor, ela tinha um interesse pelas coisas de Deus. Ela tinha vontade por conhecer a Deus, porque ela estava na sinagoga, e a sinagoga era o lugar do ensino, da comunhão dos irmãos. A sinagoga, querido, ela iniciou-se após muitos processos de escravidão que Israel passou. Vez por outra, Israel se desviava do Senhor. Deus suscitava nações para que saqueasse Israel, para que levasse Israel subjugada. E como o povo estava fora de Jerusalém, fora de Israel, não podia adorar o Senhor no templo, eles então começaram a fabricar, a construir sinagogas, que era na realidade um local para buscar o Senhor, mesmo em uma nação estranha. Era uma espécie de igreja, uma espécie de local onde eles se reuniam para ler a lei, para não perder a sua comunhão com Deus, para não se esquecer dos seus costumes como igreja, como família, como Israel de Deus, como povo de Deus. Aquela mulher estava dentro da igreja e havia 18 anos que ela tinha um espírito de enfermidade. Trava oração, saía oração, culto, vigília, adoração, louvores, e ela estava encurvada. Mas aquele dia Jesus chegou, e a Bíblia diz, no versículo 12, no versículo 11, estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se, nem se ela quisesse. Preste atenção, nem se os médicos da época quisessem, nem se os curandeiros da época quisessem, ninguém tinha possibilidade de fazer com que aquela mulher pudesse endireitar-se e se levantar. Mas o versículo 12 diz: vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. A Bíblia diz, querido, que não foi a mulher que foi a Jesus. A Bíblia diz que a mulher não se levantou do seu lugar, ou não saiu do meio de onde ela estava e foi a Jesus. A Bíblia diz que vendo a Jesus, Jesus olhou e contemplou aquela mulher. Jesus nessa noite está contemplando eu e você nesse lugar, está contemplando as nossas vidas e os nossos corações. Ele está contemplando as nossas dores, está contemplando as enfermidades, está contemplando os problemas. Jesus, a Bíblia diz que vendo a Jesus, chamou-a a si e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Oh, queridos, são 18 anos. 18 anos. 18 anos de escravidão. Mas tudo tem um fim, tudo tem um basta. Quando Deus chega, as coisas mudam. Quando Jesus chega, a nossa história muda. Quando Jesus chega, as coisas mudam. Aleluias, aleluias. Jesus vendo-a, chamou a si. A Bíblia diz que ela vai ao Senhor e Jesus impõe as suas mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluias. Ela veio a Jesus, querido. Jesus colocou as suas mãos sobre ela. A Bíblia diz que Jesus impôs as mãos sobre ela e ela se endireitou. 18 anos olhando para baixo. Preste atenção, querido. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui nessa noite. São 18 anos olhando para baixo. São 18 anos de humilhação. São 18 anos sem expectativa. 18 anos que não consegue levantar a cabeça ao alto e andar de cabeça erguida. São 18 anos de frustrações, de desânimo, de tristeza, aonde ninguém faz caso dela mesmo dentro da igreja.
onde ninguém olha para a vida dela e diz: não, essa mulher é assim mesmo, ela é assim mesmo, ela é encurvada, é um problema que ela tem genético, faz parte da espinha dorsal dela, nasceu torta. São 18 anos de sofrimento, de penúria, 18 anos, querido, olhando para a terra, olhando para o chão, 18 anos de humilhação. Mas Jesus conhece, querido, a nossa dor e sabe até onde nós podemos ir. Ele conhece a minha e a sua limitação. Ele ouve a minha e a sua oração. Ele contempla o meu e o seu coração. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus vendo-a, coisa maravilhosa, querido, quando Jesus nos nota dentro da igreja. Ô irmão, essa mulher estava dentro da igreja. Preste atenção, querido. Se ela estivesse fora, como que Jesus ia vê-la? Ela estava dentro da igreja. Pastor, mas estava com demônio, com espírito de enfermidade. Estava. Mas ela estava procurando a Deus. Porque ninguém vem à igreja por vir. Alguém vem à igreja porque está procurando a Deus. Eu não creio que você entrou aqui nessa noite só para entrar, só por fachada, ou só para cumprir o rito. Essa mulher estava dentro da igreja. E porque ela estava dentro da igreja, Jesus olhou para ela e chamou-a a si. Jesus a destacou no meio de todos e chamou ela para si. E disse para ela: olha, deixa eu falar uma coisa para você. Você está livre dessa enfermidade. Se você tomar posse dessa palavra nessa noite, querido, ela não volta vazia, ela é de Deus. Ela não é minha. Ela não é minha, ela é do Senhor. O Senhor está dizendo para você nessa noite, nessa hora, nesse dia: mulher, homem, estás livre desta enfermidade. Estás livre desta enfermidade. Livre! A mulher estava encurvada, chegou diante de Jesus. Jesus coloca as suas mãos sobre ela. E a Bíblia diz que logo ela se endireitou e glorificava a Deus. Não tem como glorificar a Deus depois de 18 anos prostrada, humilhada, rendida, olhando para a terra, contemplando a miséria, contemplando a derrota. Quando Jesus chega, toca, levanta, querido, nós passamos a contemplar o céu. Nós começamos a olhar para cima, porque o nosso panorama visual mudou. Deixamos de olhar para a terra e passamos a olhar para o céu. Quando Jesus faz uma obra em nossas vidas, nós deixamos de contemplar a derrota e passamos a contemplar a eternidade. Passamos a contemplar o céu, começamos a olhar para cima e sabemos que existe um Deus fiel. E sabemos que existe um Deus que cura, um Deus que levanta, um Deus que restaura, um Deus que move céus e terra se for preciso a nosso respeito. O irmão, Jesus parou de ensinar para curar a mulher. Ele parou de ensinar o que ele estava falando para curar a mulher. Sabe por quê? Porque o Senhor tem uma coisa com ele, querido, que eu e você deveríamos ter mais. Se chama compaixão. Jesus é desesperado em compaixão. Sabe por quê? Porque Jesus tem compaixão, porque Jesus sente o que eu e você sentimos. Ele sabe a nossa dor, Ele sabe a nossa dificuldade, Ele sabe as nossas limitações. E Jesus sentia. Jesus presenciava 18 anos dela. Jesus via 18 anos nela, como se passasse um filme dentro dele. 18 anos de penúria, de angústia, de dor. 18 anos de humilhação. Passou um filme dentro da alma de Jesus. Ele viu toda a vida daquela mulher. E o seu coração explodiu em compaixão, explodiu em amor, explodiu em ternura, explodiu em bondade, a ponto de não se conter e olhar para ela e dizer: mulher, você está livre desta enfermidade. Você está livre desta enfermidade. Pega para você, querido, você está livre desta enfermidade. Você está livre desta enfermidade. Aleluia. Ela parou de olhar para baixo, ela começou a olhar para cima, ela começou a glorificar a Deus.
porque agora ela estava de cabeça erguida, ela podia olhar para cima e contemplar o Senhor que estava nas alturas, ela podia andar de cabeça erguida. Chega de humilhação, chega de penúria na minha vida, chega de terra, chega de poeira, chega do meu rosto ficar no pó. Agora eu estou contemplando as majestades, eu estou olhando para as alturas. Agora minha visão mudou, porque Jesus me tocou. Aleluia. Sabe, querido, naquele dia era um sábado, e dentro da sinagoga havia um mestre, os mestres da lei, o príncipe da sinagoga. E o príncipe da sinagoga ficou indignadíssimo porque Jesus curara no sábado, porque afinal de contas no sábado ninguém podia trabalhar. Sabe o que ele disse o que ele disse? Olha o que ele disse no versículo 14. Tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão. Ele não disse nem para Jesus, ele disse para a multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para ser descurados, e não no dia de sábado. Respondendo-lhe, porém, o Senhor disse: hipócrita! No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi e o jumento, e não leva a beber água? Não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Sabe o que o chefe da sinagoga queria fazer? Ele queria estabelecer cultos de cura. Em outros dias, no sábado não podia curar. No sábado não podia. Talvez na terça, na quarta, na quinta. Vem na quarta, na quinta, na sábado não pode, ou vem no domingo. Só que Jesus, querido, não está ligado a regras, a tradições, a costumes de homens. Jesus não está ligado a coisas humanas. Jesus ama o homem, e Jesus tem compaixão do ser humano. Jesus não está ligado a ritos humanos, dias ou anos ou horas. Jesus está preocupado com o coração sofredor, porque a Bíblia diz que ele foi ungido para evangelizar os pobres, para libertar os cativos, para fazer a obra de salvação num coração desejoso. É num coração desejoso. Mas aquele homem dizia: não, no sábado não pode ser curado. Jesus disse: por acaso, se você tem um boi, se você tem um jumento, você não vai desprender ele, não vai levar ele para tomar água? E Jesus faz uma comparação aqui, querido, que eu quero fazer para você, só para você entender. Ele diz assim: não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás a mantinha presa. Jesus disse: será que um boi, será que uma ovelha, será que um jumento é mais importante do que um homem, do que um ser humano, do que uma imagem e semelhança de Deus? Hoje a gente fica, nós vemos o tratamento das pessoas com os animais, e eu não sou adepto daqueles que têm que maltratar animal, o animal tem que ser bem cuidado. Mas muitas vezes nós vemos animais, querido, recebendo um cuidado tão extravagante que nem um ser humano tem. Você vê cachorro comendo filé mignon, sendo tratado como um Deus. E você vê mendigos na rua, pessoas caídas sem ter o que comer e o que vestir. E o fariseu estava desprezando aquela alma que estava presa pelo diabo. E Jesus disse: não convinha no sábado soltar esta filha de Abraão, que estava presa, que estava na prisão. Deixa eu falar para você, a maior prisão não é aquela cadeia lá que existe aqui, não. E nem as cadeias que existem no nosso Brasil ou fora dele. A maior prisão se chama prisão da alma. A maior prisão se chama prisão que Satanás traz sobre os homens. A maior prisão é a prisão que o diabo empreende no ser humano. Não são as cadeias físicas, são as cadeias espirituais. E aquela mulher estava há 18 anos dentro de uma cadeia espiritual, promovida por Satanás. E só quem pode tirar alguém de uma cadeia espiritual é Jesus. Homem nenhum pode libertar um ser humano de uma cadeia espiritual, a não ser o próprio Filho de Deus. E Jesus está aqui nessa noite, querido, para libertar quem quer que seja de qualquer cadeia espiritual. Ele está aqui nessa noite para endireitar a sua vida. Se você entrou aqui nesse lugar nessa noite encurvado ou encurvada,
Você pode não estar andando encurvado ou encurvada. Você pode não ter limitações físicas, mas você pode ter limitações espirituais. Você pode ter outras limitações na sua vida. Talvez as situações que você tem vivido na sua vida, ou talvez as instâncias da sua vida que você tem andado encurvado ou encurvada diante de circunstâncias, ou diante de pecado, ou diante de dificuldades, ou mesmo diante de tentações e quedas diárias. Mas Jesus está aqui nessa noite para te libertar das cadeias espirituais, das prisões espirituais. Essa prisão só Jesus pode nos libertar. Jesus disse: era uma filha de Abraão. Por que ele fala filha de Abraão? Porque essa mulher era uma judia nata. Era uma judia, uma verdadeira judia, descendente de Abraão. Era uma verdadeira israelita. Era uma filha de Abraão. Era uma filha de Deus. Era uma mulher de Israel, da nação de Israel. E Jesus veio para salvar, para libertar, para curar, para restaurar. Jesus disse que o diabo, que o mercenário, que o lobo, ele não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas ele disse: eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Vida com abundância. Repare, querido, que a obra do Senhor na vida daquela mulher foi imediata. Quando Jesus disse: filha, estás livre da tua enfermidade, chama para si, coloca as suas mãos sobre ela. Na mesma hora ela se endireita. O milagre foi feito na hora. O diabo saiu na hora. A obra foi feita na hora. Não ficou nada para ser feito. Jesus fez de forma completa, instantânea, total, cabal. Naquele momento ela foi curada, foi restaurada, foi levantada. Saiu de sobre si o peso, saiu de sobre si a lamúria, saiu de sobre si a enfermidade. Isaías, o mesmo Isaías diz no capítulo 53, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele levou sobre o seu corpo naquele dia na cruz. Querido, quando foi a meio-dia, na sexta-feira da paixão, do meio-dia às 3 da tarde, 3 horas, a Bíblia diz que houve trevas sobre a face da terra. Sabe o que estava acontecendo durante meio-dia às 3? Todas as enfermidades, todos os pecados, todas as dores, todos os conflitos, todas as mazelas, todas as doenças, todas as síndromes que você puder imaginar, toda a depressão, toda a angústia, toda a mágoa, do meio-dia às 3 da tarde estavam caindo sobre ele. Do meio-dia às 3 da tarde, Jesus estava recebendo no seu corpo o meu pecado, o seu pecado, a minha dor, a sua dor. Estava recebendo câncer, estava recebendo todas as enfermidades sobre ele. Perto das 3 da tarde, Jesus levanta sua cabeça ao alto e diz: Pai, Deus meu, por que me desamparastes? Sabe, querido, era tanta dor, era tanta enfermidade, era tanto pecado, era tanta angústia, era tanto sofrimento, era tanto sentimento perverso, era tanta dor que Jesus não conseguiu ver o seu Pai. Era tanta angústia dentro de si que ele não conseguia olhar para o seu Pai. E o sentimento que vem de Jesus quando ele está na cruz, perto de entregar o seu espírito às 3 da tarde, é o sentimento de desamparo. Pai, tu me desamparastes. Não, querido, Deus não desamparou Jesus, não. O meu pecado e o seu pecado, as enfermidades deste mundo, as dores deste mundo, fizeram separação de Jesus com Deus. As nossas dores fizeram separação de Jesus com Deus. Mas sabe o que é o mais precioso de tudo isso? Que Jesus fez porque Ele quis. Jesus levou tudo isso sobre Ele porque Ele quis. Sabe por quê?
porque Ele quer ver a mim e a você curado. Ele quer nos ver transformados. Ele quer nos ver alegres, felizes, rompendo, prosperando, vivendo feliz e olhando para cima. Por isso Ele levou sobre eles as dores e enfermidades. Ele levou sobre si. Aleluias. Por isso nós dizemos que da cruz emana milagre, salvação, poder, restauração. Jesus disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, querido, nós estávamos conversando sobre isso, quando Jesus negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga após mim. Sabe, um dia Deus se negou, dando o seu filho. Um dia Deus abriu mão, dando o seu filho. E o filho veio para agradar o pai. O filho tomou para ele uma cruz. Deus negou-se a si mesmo, dando o seu filho. Deus negou a sua vontade por causa de mim e de você, dando o seu filho para morrer por mim e por você. O filho veio deliberadamente, com todo amor e compaixão, e toma a cruz dele para ele. Sabe, querido, quando você lê os evangelhos, dá a impressão que Jesus está desesperado para ir para a cruz. Pastor, misericórdia, está desesperado para ir para a cruz. Ele sente a cruz antes de ir a ela. Chega até um momento da sua grande aflição que ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Tamanha aflição que ele sentia ao ver o Calvário. Só que ele diz: porém, Pai, não seja feita a minha, mas seja feita a tua vontade. Sabe, um dia na eternidade, querido, um dia na eternidade Deus se negou. Ele abriu mão. O filho veio deliberadamente e tomou a cruz para ele. Quando ele diz negue-se a si mesmo, ele está falando tenha a atitude do pai. Quando ele está falando tome a sua cruz a cada dia, tenha a atitude do filho. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga após mim. Tome a atitude do pai, pratique a atitude do filho e siga a atitude do Espírito. É isso que nós temos que fazer, querido, se nós quisermos e se nós desejarmos as nossas curas. Só é curado, querido, quem tem cruz. Amém? Só é curado quem tem cruz. Só é curado porque é só através da cruz que nós somos curados. Só através da cruz. Porque foi na cruz que as enfermidades foram pregadas. Foi na cruz que Jesus levou sobre ele as nossas dores. Foi na cruz que Jesus resolveu todos os problemas dos corações humanos. E nessa noite o Senhor está aqui, querido, para levantar a sua vida. Você tem andado encurvada ou encurvado por muito tempo e sabe que você não tem conseguido se livrar. Você mesmo não tem conseguido resolver o problema. Você mesmo não tem conseguido se endireitar por conta própria. Você sabe que só Jesus pode colocar você de pé novamente. Você sabe que só Jesus pode fazer você olhar para cima novamente. E o Senhor está aqui nessa noite para fazer essa obra na sua vida. Agora, Jesus está chamando você. Assim como Ele chamou aquela mulher na sinagoga. Ele olhou para ela e a chamou. Ele está olhando para você e está te chamando nessa noite. Está olhando para você e está te chamando nessa noite. Porque Ele quer tocar sobre a sua vida. Para que você se levante de uma vez por toda e pare de contemplar a derrota. Pare de contemplar as coisas da terra. Pare de contemplar a poeira deste mundo e passe a olhar para o alto e glorificar a Deus a partir de hoje. Amém? Receba a sua cura nessa noite. Não se feche no seu lugar, não se tranque dentro de você. Se a cadeia é espiritual, você não pode lidar com ela. Só Jesus pode libertar você, querido. Só Ele pode tocar na sua vida nessa noite e fazer uma obra poderosa. Mas você precisa sair do seu lugar e vir ao Senhor nessa noite. No nome de Jesus.